Hoje eu escolhi um tema da Rita Gusso. Ela falou assim: existe cura para a ausência de números? Olha que profundo, gente. A gente tem uma história espiritual, tá? A gente tem uma trajetória espiritual. Então, o que significa isso, né? Os indianos chamam isso de roda de Sansara, que é essa roda em que a gente encarna, desencarna, fica um tempo que não é o tempo da Terra, né? A gente começa a ser preparado, talvez, para uma próxima vida, e aí a gente vem. E, na verdade, gente, vir para cá, para o planeta Terra, não é uma excursão. Aqui é aprendizado, né? Quando a gente vem para cá, a gente vem para galgar um processo evolutivo, né? Às vezes significa assim, a gente estava lá na frente, sabe? Como se fosse um tabuleiro de um jogo. Aí você viveu uma vida, avançou, sei lá, 9 casinhas. Só que daí você voltou para cá e andou aprontando umas boas, aí volta o peãozinho, voltou 4 casinhas. Voltou 4 casinhas, isso foi uma involução na tua história espiritual. Quando você resolve, né, ou aceita, ou pede para vir para a Terra, começa uma nova etapa na sua história espiritual. Você escolhe um nome, né? Aí tem o nome, aí vem aí os pais te dão um sobrenome, mas assim, fazendo algo mais breve, você chega aqui com um determinado nome, mais um sobrenome, 2 sobrenomes, né? Tem gente que tem um nome com 4 blocos, tem gente que tem 2, tem gente que tem 3, enfim, a gente vem com um nome. Esse nome, gente, que a gente chega aqui com ele é uma síntese, ele representa tudo o que a gente viveu em vidas pregressas, né, em vidas anteriores. Ali, dentro do nosso nome, tem a nossa história. Por isso que é super importante a gente se conhecer, por exemplo, através da numerologia, né? Vamos supor que numa vida passada, você tinha lá na tua... O que a gente costuma ter numa mala de ferramentas? Alicate, martelo, pregos, chave de fenda, parafusos. E aí você passou aqui pela Terra, você pegou uns parafusos aí e botou uns parafusos lá de qualquer jeito. Você até tentou apertar ele direito, mas ele já não foi bem posicionado. Ah, sabe o que vai acontecer? Numa outra vida, se você não acertou o passo, você vem sem os parafusos. Você não usou bem aquilo. Então, é como se o plano astral falasse assim: cara, agora você vai aprender a se virar sem parafuso. E você vai precisar muito de parafuso. Você vai ter que se virar nos 30. Então, eu estou contando isso assim para fazer uma analogia, passando por uma vida real. Vamos supor que você, numa vida aí anteriormente, você negligenciou sua família. Ah, não estou nem aí, né? Vamos supor, ficava na rua gastando dinheiro, a família lá, sei lá, às vezes sem ter o que comer. Eu já estou fazendo uma tragédia muito grande, às vezes até uma coisa mais leve, né? Pais que não dialogam com os filhos, que não têm paciência, é uma forma de negligência também. Negligência da maternidade, da paternidade, né? Pai, mãe que espanca a criança, é uma forma de não viver bem essa energia de família. Enfim, se você negligenciou esse
lidar com a família. Você volta, tá? E você tem uma liçãozinha para aprender, que é aprender a mexer melhor, a lidar bem com família. Ah, tá. E como é que isso aparece numerologicamente? Esse teu nome que você está escolhendo, né, para essa próxima vida, ele não tem o número 6. Não que você não queira, você não pode ter. Porque o teu nome, ele não pode trazer o número 6. Manice, mas por quê? Porque número 6 é o número que diz respeito à família, grupos, afeto, amor, cuidar bem das pessoas, tudo isso diz respeito ao número 6. E se você, amigo, você não fez isso nessa vida aí que você deixou para trás, para você vir para cá, teu passaporte que eu tô falando, você sabe, né? É de lá para cá, é de cima para baixo. Cara, você vai vir 100 letras no teu nome que valham 6. Por exemplo, a letra V, a letra W, a letra U, a letra X. São letras que na numerologia cabalística elas têm valor 6. Vamos supor que a pessoa não pode ter letra valendo 7 no nome dela, porque ela tem um problema em alguma vida, ela negligenciou a espiritualidade, a fé, né, que são as características do número 7, o estudo, a sabedoria. Ela fugiu da escola, ela abandonou a escola, se evadiu, saiu para o mundo, falou, não quero estudar não. Ou então o problema dela era com a espiritualidade, eu não acredito em nada, eu não quero nem saber. Aí o que acontece? Ela vem sem o número 7. E às vezes a vida dela é uma sucessão de coisas, por exemplo, medo, pânico, emoções, sentimentos que a induzem a se fortalecer na fé. Por exemplo, tá? É que essa pessoa não pode vir com uma letra que vale 7. E na família dela, na família que ela escolheu nascer agora, o sobrenome é Souza e é com Z. E o Z vale 7. Meu Deus, aí toda aquela mentoria que cuida do nascimento dessa criatura começa a se mobilizar. E o que vai acontecer, né? O pai chega com a certidão de nascimento em casa e a mãe fala assim: João, você registrou o menino errado. Por quê? Porque o Souza dele tá com S. Todo mundo aqui em casa é com Z. Vocês já viram isso? Vamos supor que o sobrenome clássico lá daquela família seja assim, Freire Mota, tá? Freire Mota. E essa pessoa, em vidas anteriores, ela negligenciou a vida financeira. Ou gastava muito, ou foi muito pão dura, avarenta mesmo. Sabe aquele tipo que morre e aí o povo começa a descobrir que tinha um monte de coisa tal e não permitia que a família tivesse uma vida melhor, né? Não fez bom uso do dinheiro, a verdade é essa. Cuidar do teu dinheiro, também fazer direitinho a lição kármica do 8, é você poder materializar na sua vida. É você lidar com o dinheiro com naturalidade, entender que ele é uma energia, né? E usar bem essa energia, não desperdiçar.
Às vezes é uma pessoa que não consegue fazer as coisas virarem verdade, concretizar, sabe? Ela tem dificuldade com a concretude, né? Ou então ela tem muito dinheiro e não sabe viver aquilo. Tem crenças, né? Ela se sente culpada, talvez, por ter tanto dinheiro. Eu, quando fiquei sabendo que eu tinha lição kármica 8, eu dei muita risada, porque, imagina, né? Meu pai era bancário e ele abriu a conta para mim e tal. Então, aquela coisa, né? Eu pagava algumas coisas com cheque, mas ele era responsável pela minha conta. E virava e mexia, meu pai tinha que cobrir minha conta. E ele ficava muito bravo, porque o meu pai era capricorniano do dia 22 de dezembro. Aí quando eu já era mais velha, né, já tinha uns 18 anos que eu já dirigia, ia botar gasolina no carro, o carro era do meu pai, inclusive. Parava no posto, né, lascava um checão lá e não marcava no canhoto. Aí eu já não sabia quanto que eu tinha na minha conta, porque eu olhava, às vezes tinha 2, 3 canhotos sem marcar o que, para quem eu tinha dado aquilo e quanto eu gastei. Eu sempre estava perdida com a minha conta. E o meu pai falava. Mas olha, muito interessante, né, que eu vim com essa lição kármica. Eu acabei casando com um cara assim que era 3 vezes mais rigoroso que o meu pai. E assim, ele pedia o talão para mim para ver assim, se eu estava marcando direito, a gente tinha conta conjunta, então, lógico, aí a responsabilidade, né, aumenta. E quando eu acho que o auge para mim foi quando eu me tornei diretora de escola, porque imagina que eu tomava conta de 5 contas da escola que eu dirigia. Eu ficava muito apreensiva. Enfim, eu estou contando tudo isso para vocês verem que essa lição kármica que você traz, ela bate na tua porta, não tem jeito. Um dia eu coloquei uma pergunta no Google, assim, como ajudar pessoas na pandemia? Eu estava com esse negócio martelando na minha cabeça, uma outra lição kármica que eu tenho, a lição 9, que a maioria de nós tem também. E assim, fazer a lição do 9 é você olhar para o todo, você olhar para o coletivo, você entender que você é parte de um ecossistema. Então, se a gente, antes da gente querer uma coisa para a gente tem que ter essa ética, principalmente quem tem a lição 9, né? O que eu quero é bom para mim e para todo mundo e para o meu planeta, né? Então eu botei essa pergunta lá e vieram várias ONGs, né? Inclusive uma ONG lá que ajuda você a encontrar a sua tribo, né? Então, não, eu quero ajudar animais, não, eu quero ajudar pessoas mais idosas, enfim. Quando a gente tem uma lição kármica e a gente faz a lição, né? Isso acaba sendo muito bom para a gente. A gente acaba sendo o principal beneficiado, né? E não é por isso que a gente faz. Também porque a gente veio aqui para evoluir. Então, se eu tenho lição para aprender, eu vou tratar de aprender, né? Então, a Viviana, por exemplo, ela diz que tem uma lição kármica 5, né? Olha, é muito difícil você ter uma lição kármica 5, mas tem gente que tem a falta do 5. Que letras que valem 5 na numerologia cabalística? O H, o E e o N de navio. H-E-N valem 5. Olha, Vivi, eu arrisco te dizer que você deve ser uma pessoa que não se diverte muito. Você não bebe o néctar da vida. Seria mais ou menos isso, sabe? Por quê? Porque o número 5
É um número que fala de liberdade, de você usar os seus 5 sentidos. Você pode, às vezes, se sentir uma pessoa aprisionada sem ninguém te aprisionar. É você, sabe? Você faz igual o cara lá do Feitiço do Tempo. Você vira um refém de você mesma. E você tem que fazer o quê, Vivi? Você tem que se livrar dessas amarras. Você tem que começar a ser mais feliz, sabe? Fazer um diário de bordo e toda noite perguntar para você: o que que eu fiz de gostoso hoje? O que que eu fiz de libertador? Saia sozinha. Ou então pega, bota um fone no ouvido ou escolhe aquela música, sabe aquela música que às vezes você quer ouvir e, ou sei lá, alguém que mora com você não gosta. Sai ouvindo isso, dá uma volta, entra numa padaria, numa confeitaria, doceria ou algo do gênero, até uma sorveteria e pede aquela sobremesa do sonho, sabe? Pode ser uma bomba de chocolate, um pudim. Eu não sei se é isso que você gosta, mas de repente vive aquilo. Eu chamo essa experiência de MM, o meu momento. Então colecione MMs, né? Então, pessoal, essas são faltas que aparecem no nosso nome, né? As mais comuns aqui no nosso país, de tudo, dos mais de 5.000 mapas que eu fiz ao longo desses 17 anos, são 8 e 9. Lição kármica 8, lição kármica 9, são inclusive as que eu trouxe, tá? Mas aparecem significativamente também a 7 e a 6. É muito, muito difícil uma pessoa não ter lição kármica. Eu acho que eu já vi 1 ou 2 casos, tá? Não ter nenhuma lição kármica. Mas não é impossível. Agora, a partir do momento que você sabe, você vai tratar de você buscar esse aprendizado. Continua então me seguindo, se inscreve aqui nesse canal, me segue no Instagram, Facebook, as redes que você gostar mais. Agora eu tô até no Clubhouse. Beijo grande, viu, gente? Obrigada.